sabiam que a gordura nem sempre é ruim? Aliás, tem um tipo de gordura que inclusive ajuda a controlar nossa glicemia e também a emagrecer. Como assim, Lu? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Pois é, Fala Lu é para trazer ciência e novidade para vocês. E agora a gente vai falar sobre gordura marrom e irisina no Fala Lu. Oi, eu sou Lu Haddad, médica livre e docente pela USP, e trago aqui um conteúdo sobre saúde, qualidade de vida e esportes, sempre baseados na ciência de forma descomplicada. Não esquece, gente, sempre que tiver oportunidade, conversa com seus amigos sobre o Fala Lu, indica nossos vídeos, nosso conteúdo, encaminhe o link nos grupos de WhatsApp para a família, para os amigos, tem muita coisa legal, sempre gratuita e com muita qualidade. Hoje a gente vai fazer um vídeo super incrível. Por mais que você já tenha ouvido de benefícios da atividade física, o quanto a atividade física é transformadora, sempre tem algo mais, algo novo, e eu fico muito empolgada quando a ciência descobre algumas coisas que não são de conhecimento público e reforçam a importância da atividade física. Vocês sabiam que os nossos músculos são uma parte muito mais do que só uma engenhoca ligada a ossos e ligamentos que fazem com que a gente se movimente? A ciência tem evoluído e descoberto novos papéis para os nossos músculos. Isso tem tudo a ver com o nosso metabolismo, como é que a gente lida com energia, alimento, produção de calor, emagrecimento e tudo mais. Algumas coisas são produzidas pelos nossos músculos e vão agir em vários lugares do nosso corpo e funciona mais ou menos assim como um hormônio. Esse é um campo muito fascinante. E tem estudos muito recentes, super interessantes, surgindo nessa área e tem tudo a ver com o benefício da atividade física. Essas substâncias que são produzidas pelos músculos são chamadas de miosina. E uma das miosinas mais incríveis é a irisina. Fica até o final desse vídeo que eu vou falar para vocês lá no final 5 maneiras bem práticas de aumentar a produção de irisina. Mas antes, vamos entender o que é essa substância. Quando a gente se exercita, nossos músculos secretam miosina. E uma das miosinas é a irisina. As irisinas, ou essas miosinas, são sinalizadores que vão sair do nosso músculo e vão agir em outros lugares do nosso corpo. Por isso elas são chamadas até de hormônio-like, porque elas agem mais ou menos como um hormônio. E é mais ou menos como se os nossos músculos fossem um órgão do sistema endócrino. Então, quando a gente se exercita, o músculo produz irisina. E olha que interessante, o nome irisina foi dado pelos pesquisadores por conta daquela deusa grega chamada Íris, que era uma deusa conhecida por ser a mensageira entre os deuses e os humanos. Bem legal, né? A irisina foi identificada pela primeira vez em 2012 por pesquisadores de Harvard, ou seja, é algo bem novo. Eles descobriram que o tecido muscular esquelético, nossos músculos, durante o exercício, produzem a irisina, e ela é produzida a partir de uma proteína que é chamada de FNDC5, ou seja, um nome bem menos charmoso que o irisina, né? Mas o que importa é que essa proteína produz a irisina e a irisina vai para o nosso sangue para fazer suas ações. E aí entra uma parte bem interessante, que é em relação às ações da irisina no nosso corpo. Qual seria uma das mais importantes? Promover o escurecimento da gordura branca. Estranho isso? Vamos entrar mais a fundo. É um processo que vai aumentar o nosso gasto de energia e até potencializar nossa perda de peso. Vou explicar um pouquinho mais. Quem acompanha a série Burn, tem um vídeo lá só sobre gordura e tipos de gordura, e eu já falei um pouquinho mais sobre tipos de gordura, gordura branca e gordura marrom. Vou deixar aqui na descrição para vocês esse link. Mas o que a irisina faz? Ela vai agir nas nossas células de gordura, que são chamadas de adipócitos. Tem também na série Burn um vídeo só sobre os adipócitos. E vai fazer com que aumente a transformação de gordura branca em gordura marrom. E essa gordura marrom é conhecida como a gordura boa. Talvez você já tenha ouvido falar sobre ela, mas agora vamos subir um pouquinho o nível do seu conhecimento em relação à gordura marrom. Gordura marrom é mais frequente em bebês. Bebês têm bastante gordura marrom, adulto tem só um pouquinho. Por que os bebês têm mais gordura marrom? Porque eles não conseguem tremer e eles precisam dessa gordura marrom, porque essa gordura marrom consegue produzir calor. Então ela é útil para evitar que os bebês sintam muito frio. A gordura branca no nosso corpo, ela é basicamente um repositório de energia, onde a gente acumula o que a gente comeu e não usou, para que em algum momento, se a gente precisar, a gente tem lá a reserva para usar
se a gente estiver passando fome ou fazendo muita atividade física. Agora, a gordura marrom tem uma proteína que é chamada de Uncoupling Protein 1, que é uma proteína que participa do processo de geração de calor. Ela é basicamente uma pilha dentro do nosso corpo. E para produzir calor, ela gasta muita caloria. Tem um estudo da Nature que mostrou que as pessoas, quando são expostas ao frio, vão ter 10 vezes maior captação de açúcar do sangue, ou seja, aquela glicose que está lá no nosso sangue, a nossa glicemia, pela gordura marrom, para ajudar a regular a temperatura do nosso corpo, produzindo calor. A gordura marrom usa o açúcar do nosso sangue para produzir calor. Gordura branca não tem muito impacto na glicemia. Já a gordura marrom tem bastante. A gordura marrom usa o açúcar, ou seja, a glicose do nosso sangue, para produzir calor. Bem importante. Vamos resumir para ficar bem claro. No exercício, a gente produz irisina. A irisina sai do músculo e vai agir como um mensageiro, saindo lá pelo nosso sangue, e vai agir na mitocôndria da nossa gordura, transformando gordura branca em gordura marrom. Transformando uma gordura que não é muito ativa metabolicamente, ou seja, ela não tem grandes funções, basicamente ela está ali como uma reserva, deixando a gente mais gordinho, em uma gordura ativa. A gordura marrom, que é uma gordura que produz calor quando a gente sente frio. E para produzir calor, ela gasta bastante energia. Ou seja, quando a gente treina, mesmo se a gente não está mudando a nossa composição corporal, ou seja, a nossa quantidade de gordura segue a mesma, a gente está mudando o tipo de gordura, mudando a gordura de branca para marrom. E isso ajuda a regular a nossa glicemia sanguínea, vai fazer com que a nossa glicemia fique mais baixa, mais estável. E isso é incrível, é sensacional. A irisina também ativa diretamente, estimula diretamente o GLUT4. O que é o GLUT4? É um transportador de glicose, que vai transportar a glicose da superfície da célula de gordura para dentro da célula marrom. Se você treinou e vai lá comer seu brigadeiro, um bolinho de chocolate, a gordura marrom vai ter maior facilidade de pegar esse açúcar que acabou de cair no seu sangue e usá-lo para produzir calor, ao invés de usá-lo para nos engordar. Entenderam o interesse em aumentar a nossa gordura marrom e nossos níveis de irisina? E agora eu vou te falar como é que a gente aumenta tudo isso na prática. Como a gente aumenta nossos níveis de irisina. Número 1, atividade física. Forma consagrada de produção de irisina. Esse estudo da PLOS de 2016 mostrou o impacto da atividade física nos níveis de irisina e é a forma de produzir irisina. E basicamente ela aumenta em treinos de força, quando a gente usa grandes massas musculares, perna, braço, então treinos de fortalecimento, e atividades físicas aeróbias, principalmente com maior intensidade. Então, treinos de corrida, bike, natação, qualquer coisa que envolva grandes grupos musculares, fazendo uma forcinha. Então, em geral, não dá para ser um treino muito leve. Quanto mais intenso e envolvendo mais músculo, maior a produção de irisina. Número 2, exposição ao frio. A gente já viu que a gordura marrom está muito relacionada ao frio, produção de calor quando a gente sente frio. Então, quando a gente está exposto ao frio, a gente vai fazer com que essa gordura marrom use o açúcar do nosso sangue para produzir energia. Como é que a gente se expõe ao frio? Muito fácil. Um banho mais gelado, imersão em água fria, usar um pouco menos de roupa num dia mais frio, deixar o ar-condicionado numa temperatura mais baixa. Tem um estudo mostrando que 1 hora exposto a uma temperatura mais fria, em torno de 18 graus, já aumenta o consumo de 100 calorias por dia. Combinação perfeita é atividade física com exposição ao frio, pelo menos em alguns momentos durante o dia. Número 3, treinos em jejum. Temos vídeos sobre isso aqui no canal e tem 2 estudos que mostram que os treinos em jejum aumentaram mais os níveis de irisina em relação a treinos sem ser em jejum. Ainda são evidências mais limitadas, a gente precisa de mais estudos em relação a esse efeito do jejum. E não dá para saber se é falta de carboidrato, se é aumento de cetona, ou seja, uma dieta cetogênica teria o mesmo efeito, tem essa hipótese, que não é o jejum, mas sim a cetona, mas a gente ainda não sabe o mecanismo envolvido nisso, mas há sim essa suposição que o jejum aumenta a produção de irisina. Número 4,
Exposição ao calor. O calor também aumenta a produção de irisina. Tem estudo com sauna, estudo com hot yoga. Tem um estudo publicado na Journal of Clinical Endocrinology que mostrou que uma sessão de hot yoga aumentou significativamente os níveis de irisina. E um outro estudo com sauna também mostrou o aumento de irisina em adulto. Calor e frio. Os dois levam ao aumento de irisina. E por fim, número 5, o consumo de polifenóis. Mais um queridinho aqui do canal, temos vídeos sobre polifenol, deixo para vocês aqui na descrição. Alguns exemplos de polifenol que aumentam a irisina é a cúrcuma, o blueberry, o chá verde, o chocolate amargo. E tudo isso vai ajudar nessa migração de gordura branca em gordura marrom. Bom, hoje vocês conheceram a irisina, tenho certeza que é um nome que muita gente nunca tinha ouvido falar. É uma molécula nova, descoberta recentemente para os pesquisadores, mas já relacionada a um monte de efeitos fisiológicos bem interessantes. Por exemplo, controle de glicemia, redução de inflamação, promoção de saúde cardiovascular. Alguns estudos sugerem também que a irisina pode ter um papel no desenvolvimento de doença de Alzheimer e outras condições neurodegenerativas. Estão começando a surgir os estudos em relação a isso, então como é algo muito novo e tem coisas sendo publicadas com frequência, lógico que se a gente tiver mais evidência, estudos sobre novas funções ou novas maneiras de aumentar a irisina, eu trago aqui para vocês. A gente está sempre ligado no que a ciência está produzindo. A irisina é um hormônio fascinante que gerou muito interesse da comunidade científica e vai ser interessante ver o que vai surgir aí em relação às pesquisas para desvendar potenciais benefícios para a saúde humana dessa molécula que é produzida pelo queridinho do Fala Lu, que é a atividade física. Então vamos fechar com um resumo Fala Lu bem resumido. Atividade física envolve músculo, músculo produz irisina. Irisina transforma a nossa gordura branca, que é uma gordura inativa, em gordura marrom. E a gordura marrom é uma gordura ativa metabolicamente e ela ajuda a consumir açúcar e controlar a glicemia do nosso sangue. Para quê? Para produzir calor. É isso aí, agradecendo nossos apoiadores, Kikos Fit Elite Jungle, Trilo, UC2, Probiótica e Dobro.